Deus já falou aos nossos corações, mas o Senhor tem mais para tratar conosco. Amém? Você deseja que o Senhor trate o seu coração? Precisam de situações nas nossas vidas de melhorar? E se você crê, se você abrir o coração nessa noite, o Senhor vai trazer refrigério à sua alma. É sobre isso que nós vamos falar hoje. E eu quero começar introduzindo a mensagem de hoje, a bagagem, né? E o tema é: o que você tem carregado em sua bagagem? Aí você pode dizer, mas o mês de férias já passou, janeiro, não é? Muitos viajaram. Quem viajou aqui? Tem gente que todo final de semana viaja, né? Glória a Deus por isso. Mas quando você viaja, você tem que fazer o quê? Você prepara uma mala, né? As mulheres preparam uma mala pequena ou grande? Grande, não é? A minha é enorme, mas eu tenho uma desculpa, porque a minha é do João juntas. Mas eu sempre levo coisas que eu não uso. Eu falo, mas por que eu levo? Porque eu fico pensando, se chegar lá e não tiver, se tiver frio, se tiver calor. Não é isso, a gente pensa e leva um monte de coisa. E é assim na nossa vida sentimental e espiritual. Nós carregamos coisas que não tem necessidade de carregarmos. E a mala, quando ela está muito cheia, tem alguns que até sentam em cima, né? Não é? Para fechar, para o zíper fechar. Ela fica pesada, não fica? Não fica difícil de carregar? Então, quando a gente acumula situações, fardos dentro de nós, dos nossos corações, fica pesado carregar. E é isso que o Senhor quer tratar conosco nessa noite. O Senhor nos convida a trocarmos o nosso fardo. Aquela mala, aquela sua bagagem que está pesada de coisas que você não precisa, mas que você insiste em carregar. O Senhor hoje quer que nós nos livremos dessas coisas. Porque nós precisamos viver aquilo que Deus tem para nós. E quando nós carregamos aquilo que não precisamos, nós nos tornamos pesados. O nosso coração se torna pesado. E nós não conseguimos desfrutar daquilo que Jesus veio trazer, que é vida e vida em abundância. Isso Jesus conquistou lá no Calvário. E quando essa situação está difícil, quando você sente que está difícil, você sente no seu ombro, às vezes quando a gente está nervoso, ansioso, você não sente a tensão aqui no ombro? Fica difícil carregar, fica difícil vir na igreja, fica difícil levantar, fica difícil olhar para aquela pessoa que te fez alguma coisa, que falou contra você. Fica difícil, mas eu tenho uma boa notícia para você e eu quero que você abra lá comigo, lá em Salmo, capítulo 68, versículo 19. Olha o que o Senhor diz para essas situações, para esses dias difíceis que vêm sobre as nossas vidas. 68, 19 diz assim: Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Aqui diz que de vez em quando Ele leva o meu e o seu fardo. Como que é que diz aqui? Dia a dia. Então, se aquele dia difícil está difícil de carregá-lo, lembre que você tem um Deus que pode aliviar esse fardo, essa situação. E o que significa a palavra fardo? Eu fui buscar, como toda professora faz, né? Buscar o significado da palavra. E no Aurélio diz assim: palavra fardo significa literalmente coisa ou conjunto de coisas, mais ou menos volumosas ou pesadas, que se destinam a transporte, carga, pacote, embrulho, volume. E no grego significa, baros, que significa um peso ou um fardo físico, alguma coisa pesada. Esse é o significado. A palavra fardo quer dizer isso. E eu vou citar algumas situações que a gente começa a identificar para que nós entendamos hoje que Deus quer trazer a libertação para as nossas vidas. Então nós vamos falar aqui de alguns fardos que nós carregamos, ou que você já carregou, ou que você não carrega mais, mas carrega outros. Então nós vamos falar sobre alguns.
o fardo do sofrimento e da perseguição. Quem já foi perseguido aqui ou é perseguido? No meu emprego eu sou perseguida sempre. Até na igreja, né? Nos persegue. Até fora da igreja, antiga igreja, às vezes dentro da igreja. Irmã? A irmã participa. Mas olha só o que diz em Mateus 5:10. Diz assim, a Vilma trouxe uma palavra falando sobre as bem-aventuranças e é uma delas, ser perseguido. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Se você está sendo perseguido, olha o que diz a palavra do Senhor, você é bem-aventurado, você é feliz, porque o reino do céu pertence a você. Então glorifica quando alguém te perseguir, você fala, então, glória a Deus, estão me perseguindo porque eu sirvo a Jesus, ou porque te separam na rodinha ali, quando vão contar piada, ou vão fazer alguma situação que você, ela é crente, não pode. Ou então, alguém vai falar alguma situação aí, é crente, viu? E olha para você tipo assim, tá vendo? É crente, viu? Quantas vezes eu já ouvi isso? Mas aqui diz que nós somos felizes quando nós somos perseguidos. Agora vamos lá em Pedro, 1 Pedro, capítulo 14, versículo do 13 ao 19. 1 Pedro, agora tá fácil, hein? Vocês têm aqui a ajuda dos mestres ali, né? 1 Pedro 4, versículo 13 ao 19. Aqui a gente falou sobre perseguição, aqui fala sobre sofrimento. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de nós, destinado a provarmos como de alguma coisa extraordinária vos tivesse acontecido. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. A glória de Deus está sobre a tua vida quando você passa algum sofrimento. Olha só que continua dizendo aqui, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou como ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outro. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. O juízo chegará. E diz aqui, ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso também os que sofrem, segundo a vontade de Deus, encomenda sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Olha só. Se você tem participado do sofrimento, se você tem sofrido algumas situações na sua família, quando nós nos convertemos e alguns perseguem, alguns falam, alguns debatem conosco, alguns ficam testando a nossa fé, dizem quando acontece alguma coisa na nossa vida, mas cadê o Deus que você serve? Quantas vezes nós escutamos isso, não é, queridos? Ué, e o Deus que você serve? Mas olha só, o Criador fiel aqui diz uma palavra de ânimo aqui no versículo 19. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomenda a sua alma ao fiel Criador. Na prática do bem, continue fazendo bem. É difícil fazer bem a quem não é grato, é difícil. Mas a recompensa virá do Senhor. A recompensa virá do fiel Criador, como nós lemos aqui. Existe outro tipo de fardo, o fardo dos vícios. Lá em Lucas 21, versículo 34, diz assim: acautelai-vos por vós mesmos, acautelai-vos por vós mesmos, quer dizer, não pelo irmão, por você, analise, medite nas suas atitudes. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos sucedas que o vosso coração fique o quê?
sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Olha só, essas coisas, quando nós não vigiamos, aqui fala sobre os vícios, aqui fala sobre as preocupações da embriaguez e das preocupações deste mundo. Quando nós nos preocupamos demais, quando nós somos muito ansiosos, quando nós não acreditamos, não confiamos no agir de Deus nas nossas vidas, isso traz um peso nos nossos corações e se torna um laço. O que o laço faz? Ele prende. Por isso que nós temos que vigiar com aquilo que vem, que entra nos nossos corações. O tempo todo, nós temos que preferir perdoar. Porque cada dia que você hoje ouve uma coisa, aquilo você vai acumulando. Hoje eu ouvi algo, eu acumulei. Amanhã eu acumulo mais alguma coisa. E se eu não buscar purificar o meu coração, ele vai começar a ficar cheio. E isso vai se tornar um laço na minha vida. Isso se torna um fardo. Se torna difícil caminhar, se torna difícil continuar a jornada. Então esse é um tipo de fardo. O fardo do sofrimento por causa do pecado encoberto. Davi passou por isso. Lá em Salmo 32, versículo 3 e 4 diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelhecer os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Olha só, Deus pesa a mão quando nós não confessamos aquilo que é errado, e nós sabemos, porque nós temos o Espírito Santo que nos avisa, que acende a luz lá do alerta: ei, está errado o que você está fazendo. Mas nós temos o ledo engano, nós nos enganamos quando nós achamos que nós temos o controle sobre o pecado. Ah não, quando eu quiser eu paro. Ah, eu vejo a pornografia, mas quando eu quiser eu paro. Ah, eu vou num lugar onde eu não tenho que ir, mas quando eu quiser não ir, eu não vou. E aí, o pecado, ele se torna cada vez maior e se torna um fardo. E Davi passou por isso. Quando ele confessou o pecado dele, ele foi curado, ele foi liberto. Mas nós precisamos ter essa atitude. Deus, ele nos ama incondicionalmente. Não importa o que nós façamos, mas ele não admite o pecado. E aqui nós lemos que a mão dele pesa. Quando nós encobrimos o pecado, quando nós fingimos que nós não sabemos que é pecado e nós continuamos cometendo pecado. Ah, o que é pecado? Tudo aquilo que te afasta de Deus. Falar do teu irmão te afasta de Deus. Julgar o pecado do irmão. Não, aquele irmão, você viu? Aquele irmão lá, nossa, ele caiu, ele adulterou. Qual a diferença do pecado dele e do seu que está falando dele? É pecado. Para Deus não tem pecadinho, pecadão. É pecado. Então nós temos que vigiar para que isso não torne um laço nos nossos corações. O fardo das preocupações com o futuro, a grande ansiedade que todos nós temos e que a gente tem que aprender a controlar. Que está lá em Lucas 12, 22, a partir do verso B, diz assim: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao haveis de vestir. A ansiedade é um fardo mais marcante da natureza humana. O desconhecimento do futuro gera incertezas no presente. Estar ansioso é antecipar o sofrimento do amanhã. Eu estou ansioso hoje, e a palavra diz assim, que basta a cada dia o seu mal. Então, se eu fico ansiosa, eu fiquei o mês passado, eu fiquei a semana passada, eu fiquei hoje, de madrugada eu vou continuar a estar ansiosa. Olha quantas coisas eu vou acumulando. Enquanto isso se torna um fardo. E aqui nós lemos que Jesus, ele fala: olha para as aves do céu, elas não trabalham e elas têm tudo. O nosso futuro pertence ao Senhor. Descanse nele. Entregue a Ele aquilo que te preocupa. E peça para o Senhor: Senhor, tira essa ansiedade.
Porque a ansiedade não vem de Deus. Quando nós estamos ansiosos, nós colocamos em questão, em dúvida, o agir e o poder de Deus nas nossas vidas. Há alguma coisa impossível para Deus? Há alguma coisa que Deus não possa fazer, não possa realizar? Não, só que não é no meu tempo e no seu. E nós oramos, e eu tenho aprendido isso com Deus, que a oração não é uma resposta sempre. Porque nós oramos, nós nos ajoelhamos e nós queremos levantar já com a resposta. E com a nossa resposta. Não é a resposta que Deus tem, é a nossa. E isso muitas vezes não acontece. Porque a oração nem sempre vai ser uma resposta. Mas a oração é quando ela te aproxima e te leva a ter intimidade com Deus. E quando nós temos intimidade com Deus, nós passamos por todas as situações facilmente, porque nós entregamos ao Senhor, nós colocamos diante dele falando: Senhor, eu não estou conseguindo, me ajuda. Como eu falo com alguém que está aqui do meu lado, assim nós temos que ter um relacionamento. Deus é um Deus de relacionamentos. Deus não criou o homem para viver distante dele. Deus criou o homem para ter um relacionamento com ele. Diz que Deus, ele descia ao entardecer para andar com o homem. Se não fosse assim, Deus não teria feito. Se fosse para nós vivermos distante dele, Deus não teria feito. E quando entrou o pecado, Deus então teve o plano brilhante de enviar o seu Filho, que através do sacrifício de Jesus novamente nos ligou a ele. Lembre que Deus é um Deus de relacionamento. O fardo da opressão demoníaca. E esse texto ele é um pouquinho extenso, mas eu tô tentando correr um pouquinho para a gente entender. É um texto importante, que está lá em Marcos, capítulo 5. Que é uma passagem conhecida. Marcos 5, do versículo 1 ao 20. Do 1 ao 20. Antes de a gente ler o texto, em Marcos 15, 22, diz de da mulher cananeia. E eis que a mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Existem fardos que vêm sobre as nossas vidas, que é a opressão demoníaca. Se você não acredita nisso, então a gente vai ver na palavra o que aconteceu. Essa mulher cananeia, ela foi diante de Jesus e falou: Senhor, tem compaixão de mim. A minha filha está completamente endemoniada. Continuando. A opressão, ela tem o poder de escravizar as pessoas. E era assim com o gadareno. Então vamos ler. Diz lá, do 1 ao 20, diz assim: Entrementes chegaram à outra margem do mar, a terra do Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio os sepulcros, ao seu encontro um homem possesso do quê? Espírito imundo. Olha o que esse espírito fazia nesse homem. O qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Olha a tamanha possessão que estava sobre a vida deste homem. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros, pelo monte, ferindo-se com pedras, exclamando com alta voz: que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe disseram: espírito imundo, sai deste homem. A vida dele era assim antes. A vida de se ferir, de andar no sepulcro. Amarravam ele conseguia se libertar. Então Jesus disse para ele: espírito imundo, sai deste homem. E olha só o que aconteceu. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Responderam: Legião, e meu nome Legião, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não mandasse para fora do país. Ora, passava ali pelo monte de uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogavam a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Jesus permitiu, então, saindo o espírito imundo, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000,
Olha quantos espíritos malignos esse homem carregava dentro dele. Precipitou-se no despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. E os porqueiros fugiram e anunciaram a cidade pelos campos. Olha só, continua no versículo 14 ainda. Então saiu o povo para ver o que aconteceu. Indo ter Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido, em perfeito juízo. Quando nós temos um encontro verdadeiro com Deus, com Jesus, aquilo que nos trazia vergonha, começa então publicamente a trazer honra nas nossas vidas. E olha só o que ele disse, ele falou: Senhor, o que eu posso? Continuando. Os que haviam presenciado o fato contaram o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos e entraram a rogar-lhe que retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava. Esse aqui é o gadareno falando com Jesus. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus diz: porém, não lhe permito, mas ordeno, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhe tudo o que o Senhor fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Olha a vida desse homem antes e olha a vida de Jesus. Existem sim situações opressoras, demoníacas que vêm sobre as nossas vidas e que se tornam fardo. Mas o Senhor, Ele veio para lhe trazer a libertação. O Senhor veio, Jesus olhou para aquele endemoniado que já era discriminado pela sociedade. Imagina, ninguém queria ficar perto daquele homem. Mas Jesus, com autoridade, Ele diz: sai, espírito imundo. E o mal tem que sair, porque onde Deus está, onde Jesus está, o mal não pode habitar. Porque não há união entre luz e trevas. O último fardo que eu quero falar, e a gente já encaminha, a gente já vai entender como é que a gente faz para aliviar tudo isso que acontece sobre as nossas vidas. É o fardo físico da labuta diária, que é o trabalho. Em Mateus 20:12 diz assim: dizendo esses últimos trabalhadores, trabalharam apenas 1 hora. Contudo, os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Olha só, aqui diz que os últimos, eles trabalhavam 1 hora e eles ganharam a mesma coisa daqueles que passaram o dia todo no sol. E o que aconteceu essa semana traz uma reflexão ao meu coração, porque Deus criou, o trabalho é bênção, queridos, mas ele também se torna um fardo, se nós não soubermos administrarmos. Porque muitas pessoas são movidas pelo trabalho, pelos compromissos. O que aconteceu com o Boechat, ele pegou um helicóptero de Campinas até São Paulo, ele poderia ter vindo de carro, mas essa questão profissional é tão forte, não, eu tenho que estar em tal lugar, daqui a pouco eu tenho que estar ali. E aí as pessoas têm se esquecido de ter um relacionamento com Deus, de investir na sua vida espiritual, na sua eternidade. Nós sabemos que ele era ateu e ele declarava isso, não é? E não cabe julgar se ele foi salvo ou não, mas cabe a mim e a você entender que nós temos que investir na nossa vida com Deus, no nosso tempo com Deus, porque hoje nós estamos aqui, como ele estava naquele helicóptero, e em 1 segundo já não estava mais. E aí? Como é que está a tua alma? Como está o teu relacionamento? Em Tiago fala isso, que a nossa vida é como vapor. 1 hora, o vapor está aqui, de repente ele desaparece. Nós não temos um controle sobre as nossas vidas. Não adianta você ser inteligente, ele era muito inteligente. Não adianta, isso não vai te trazer salvação. Não adianta você querer ganhar o mundo e perder a sua alma. Que nós possamos entender isso. Eu comecei a viver um tempo em que eu precisei ficar até mais tarde no serviço e eu perdi o tempo de vir para o culto. E Deus usou até a Mônica para falar: vamos orar, pastora, porque isso não é de Deus. Eu falei: é mesmo, não é de Deus. Porque eu fui contratada para trabalhar das 8 às 5.
Eu não fui contratada para trabalhar das 8 da manhã até as 8 da noite, como eu já saí da Secretaria da Fazenda. Não, tem alguma coisa errada. Então nós precisamos vigiar, porque o trabalho, ele se torna um fardo sobre as nossas vidas, como esses aqui, como esses trabalhadores começaram a questionar. Nós trabalhamos o dia inteiro, eles trabalharam só 1 hora e eles ganharam a mesma coisa que a gente. Parece que quando você fica até mais tarde, você trabalha, e você não vê. Se torna um fardo, então nós temos que vigiar em relação a isso. Então nós já identificamos aqui alguns fardos que nós carregamos no decorrer da nossa vida. Então o que eu tenho que fazer? O que eu preciso fazer para aliviar esse fardo, aquilo que está pesado, que está difícil de carregar? Olha só o que Jesus diz, lá em Mateus 11. Mateus 11... o versículo 28. Vamos ler o versículo 28. Jesus aqui, ele faz um convite a mim e a você. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha só, Jesus, ele faz um convite. Vinde a mim. Jesus, ele faz esse convite a você. Eu queria chamar o grupo de louvor para a gente cantar essa canção. No playback? Não, então pode cantar outra. Estou falando outra coisa. Jesus, ele faz um convite. Primeiro ele fala, vinde a mim. Você que está cansado, que sente que os teus ombros estão cansados na caminhada. E para quem? E para quem ele faz? Para quem? Para quem está cansado. Para quem entende que nós precisamos de ajuda. Eu esqueci de falar uma coisa aqui que é muito importante. Sobre carregar o fardo dos outros. Em Gálatas 6:2 diz assim: levai as cargas um dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Aqui Jesus fala que nós temos que levar, eu tenho que ajudar o meu irmão que está pesado, que está sobrecarregado. Eu tenho que ajudar. Eu tenho que falar para ele, calma, tá difícil aí? Tá difícil? Então, vamos dividir. É isso que Jesus fala. Que nós temos que dividir. Seja um bom samaritano. O que o bom samaritano fez quando aquele homem estava ferido? Alguns passaram e ignoraram. Mas aquele samaritano, bom samaritano, ele pegou uma erva, ele cuidou das feridas, ele carregou no colo, ele levou até uma hospedaria, ele deu dinheiro para que cuidassem dele. Isso é aliviar o fardo. Queridos, as pessoas estão precisando ser ajudadas. Cada dia as pessoas estão se suicidando, pessoas que conhecem a palavra, sabe por quê? Porque o copo está cheio, porque as situações estão cheias, porque nossos corações estão cheios de sentimentos que não são de Deus, cheio de rancor, cheio de ressentimento, cheio de mágoa, cheio de revolta. E as pessoas não procuram a quem falar. E aí o diabo sopra no ouvido dessas pessoas, e essas pessoas tomam uma atitude, a mais errada, que é de entregar a sua vida e não lutar. Carregue o fardo do seu irmão. E se você não estiver conseguindo carregar, seja humilde a pedir para alguém, mas peça para alguém que você sabe que você pode contar. Porque existem amigos parteiros, mas existem amigos coveiros, que é aqueles que enterram o seu sonho, que você quer compartilhar alguma coisa, ele enterra, fala, não vai dar certo. Isso aí não é para você. Mas um amigo parteiro, o amigo que divide o fardo, nós estamos na mesma caminhada.
Qual que é o nosso objetivo? Chegar até o céu. A nossa caminhada é a mesma, não é diferente da minha e da sua. Não importa quem vai chegar primeiro, o importante é chegar até o destino. O importante é chegar até os braços do Pai. O importante é chegar e falar: Senhor, eu venci. Foi difícil, Senhor, mas eu estou aqui. Ajude esse seu irmão. Ah, mas esse meu irmão é complicado. É, você também é. Tenha paciência, querido. Alguém um dia teve paciência com você? Ah, mas eu já orei tantas vezes. Ora mais. Seja um bom samaritano. O Espírito do Senhor, Ele está aqui neste lugar. E como nós lemos aqui, Ele quer trazer alívio, Ele quer trazer paz, Ele quer trazer conforto ao teu coração. E eu quero te convidar, para de lutar sozinho. Desista de lutar sozinho, entregue, troque esse fardo que está difícil de carregar e coloca sobre o altar do Senhor, porque Ele é manso, porque Ele pode carregar este fardo, porque Ele já conquistou todas as coisas. Se existem coisas que depende de você, se existem pecados que precisam ser confessados, faça, se arrependa, porque o Senhor, Ele quer trazer a cura sobre a tua vida, sobre a tua alma. Quando a nossa alma está ferida, o nosso físico fica ferido. Que você possa ter entendido nesta noite. É necessário você trocar aquilo que está pesado. O Senhor está aqui neste lugar. O Espírito Santo do Senhor está aqui. Antes de você chegar, antes de você sair da tua casa, o Espírito Santo já estava aqui. O Senhor já estava te esperando nesta noite para trazer a cura que você precisa, para aliviar esse sentimento que te oprime. Porque nós somos livres em Cristo Jesus, porque Ele nos libertou. E você que se sente aqui assim, com a tua alma pesada, com o teu ombro carregado, se você sente que as suas forças estão menores, você sente que você não vai conseguir chegar até o destino, que está difícil caminhar, nós queremos orar por você. Então que você venha aqui e troque esse fardo. Troque esse fardo. Fala: Senhor, eu não quero mais sentir isso. Eu não quero mais duvidar. Eu não quero mais carregar esse peso. Eu não quero, Senhor. Eu quero viver livre, porque o Senhor assim me fez. Amém? Não perca a oportunidade, queridos. É o desejo do Senhor cuidar e tratar da tua vida.